Fala, gente linda, bom dia, boa tarde ou boa noite. Não sei que horas que você vai acessar esse conteúdo aí na sua rotina ou fora dela. Privilégio estar aqui com vocês, participando e de verdade encerrando. Tem gente que já está assim, última semana. Tem gente que está chegando ainda. E a boa notícia para ambos é que todo esse conteúdo está na internet. Então, portanto, você pode consultá-lo caso você está chegando. Pega os retroativos e se você está terminando a campanha agora, você pode rever. Eu tenho certeza que o Espírito vai se comunicar de uma forma diferente com você. Então, 7 semanas de busca, o tema é intimidade com o Espírito. Vou recapitular aqui o que nós já tivemos nas 6 primeiras semanas e o tema que nós vamos abordar hoje. Primeira semana foi meditação na palavra, segunda semana, oração da palavra, depois declaração da palavra, adoração, contemplação, jejum e a última disciplina, e de verdade a mais abrangente aqui talvez, para ratificar tudo o que já foi visto aqui, o que já foi ministrado, é viver a palavra. E a primeira coisa que eu quero colocar aqui para introduzir a nossa reflexão é que a Bíblia é a palavra de Deus. Sim, escrita por homens, mas inspirada pelo próprio Deus, pelo Espírito Santo, e portanto ela é a palavra de Deus. Esse é um pilar da nossa fé, um pilar do cristianismo, e ela é inerrante, ela é imprescritível, ela é infalível. O que isso significa? A Bíblia não erra, a Bíblia é contemporânea em qualquer tempo, em qualquer espaço, na linha do tempo, da existência da humanidade, e a Bíblia não falha. Então, ela é o nosso manual, né, de fé e prática, portanto, ela fundamenta a nossa crença, ela fundamenta o cristianismo e ela também guia a nossa prática, ela guia a nossa caminhada. É pela Bíblia que nós temos fundamentado todos os nossos passos, todo o nosso comportamento. Todas as disciplinas, né, espirituais, né, ligadas ao cristianismo, são fundamentadas na palavra de Deus. Em 2 Timóteo, capítulo 3, versos 16 e 17, é um texto que com certeza você já conhece, mas ele ajuda a fundamentar tudo aquilo que eu estou trazendo aqui nessa introdução. E o texto diz o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos repreende quando necessário, a Bíblia traz uma correção de rumos, ela nos corrige, ela nos educa para a justiça, para que nós estejamos habilitados para toda boa obra, para o propósito que o Deus tem estabelecido para as nossas vidas. Então, que isso esteja muito bem sedimentado, em nome de Jesus, no seu coração, na sua mente, de que a Bíblia, e a gente vê hoje em dia, não só através da cultura, mas também através das declarações, né? Tantos ataques à palavra de Deus, tanta relativização à Bíblia, mas que, em nome de Jesus, você não seja contaminado por essas inverdades, que você não seja contaminado por todos esses ataques e que a verdade absoluta, que a Bíblia é a verdade e que ela é a palavra de Deus, esteja sedimentado no seu coração em nome de Jesus. E o primeiro ponto que eu quero trazer aqui, alguns benefícios, né, que o viver na palavra de Deus, viver a palavra de Deus nos traz. E o primeiro benefício que eu quero refletir com vocês é que quando nós vivemos a palavra, nós temos a nosso favor o poder criativo que há na palavra que se manifesta em Jesus. Então a Bíblia, lá em Gênesis, eu vou ler só os versos, no capítulo 1, versos de 1 a 3, diz: no princípio Deus criou o céu e a terra, porém estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então foi toda a criação, né, se segue aqui, você conhece o texto, eu vou parar por aqui, mas na sequência, né, houve a criação do firmamento,
também com imperativo, com uma ordem de Deus, depois a separação, né, da terra e da água, depois os luzeiros, e assim se segue, sempre no poder da palavra. E a palavra, né, a manifestação da palavra, o verbo vivo é Jesus. E aqui eu vou ler um outro texto que dialoga com ele, que está lá no Evangelho de João, também no capítulo 1, também versos de 1 a 3, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O haja, né, esse imperativo, o verbo, a ação determinada na voz, né, na pessoa de Deus Pai, ela é manifesta, ela é executada através da ação de Jesus. E até hoje assim o é. Na minha vida, na sua vida, na nossa caminhada, aqueles que creem nessa verdade têm vivido e têm esse discernimento. Se você ainda tem alguma dúvida e não tem, que em nome de Jesus, e você vê que em todo tempo a gente está falando, nós oramos em nome de Jesus, o próprio Jesus determinou, né, quando ele nos comissiona a pregação do Evangelho, a levar o reino à sociedade em todo tempo e espaço que nós estivermos, ele diz que nós expulsaríamos demônio, curaríamos enfermos no nome dele. Então é através dele, é por ele que a ação é determinada, ele é o verbo vivo, ele é a palavra viva que se manifesta, olha que privilégio, através da minha e da sua vida, para sermos abençoados, mas para também sermos agentes e instrumentos de bênção aonde quer que nós estejamos, aonde quer que o Senhor nos leve. Então que você possa se apropriar dessa verdade, desde as pequenas coisas até as grandes coisas, né? Sempre que nós falamos em milagre, nós imaginamos, né, a cura de alguém numa doença terminal, nós imaginamos o agir e o mover de Deus numa situação que aparentemente seja indissolúvel, que não tenha solução aos nossos olhos, na nossa limitação humana, mas Deus opera, esse poder opera exatamente na situação que você está vivendo aí agora. Então talvez você esteja angustiado, talvez você esteja passando por alguma dor, por algum sofrimento, e o poder da palavra, Jesus, o verbo vivo, ele entrando em ação na sua vida, você se apropriando dessa verdade, isso pode e vai fazer toda a diferença na sua vida. Eu tenho certeza que você, assim como eu, tem alguns testemunhos de estar passando no momento ali de dificuldade, de dor, de sofrimento, e a simples não, porque ela é poderosa conforme nós estamos meditando aqui, mas a leitura da palavra de uma forma singela ali fez toda a diferença na sua vida. Ou a exposição à palavra, como está acontecendo aqui agora, através da minha vida, e em outra ocasião, através da vida de alguém que Deus levantou para te abençoar e fez toda a diferença na sua vida. A palavra continua e sempre terá esse poder criativo. A própria Bíblia diz que céus e terras passarão, né? Jesus disse, mas a palavra dele permanecerá, e ela permanecerá com esse poder que ela tem e teve e terá desde o início, e ela vai continuar fazendo toda a diferença na sua vida. Então viver a palavra é ter o benefício de gozar desse poder que pode e vai trazer sempre solução para todas as situações que nós vivemos e enfrentamos. Viver a palavra significa ter a nosso favor o benefício da prevenção ao pecado, ao sofrimento e a garantia da bênção de Deus. Então, quero fazer leitura aqui contigo do Salmo 1, versos de 1 a 6, que diz: bem-aventurado, aliás, o Salmo 1 inteiro, portanto, né? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta à roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor.
Na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Então, que a sua alegria, bem-aventurados significa alegres, felizes, aqueles que têm prazer, né, na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite. E não segue esse roteiro aqui do primeiro verso que realmente nos leva a um caminho de perdição, que é andar segundo o conselho de pessoas que não creem em Deus, né? Ímpio significa alguém que anda à sua própria mercê ou que anda debaixo de uma direção que não é a direção de Deus. E, portanto, acaba nos levando, né, a um caminho de pecado, ficamos detidos, parados. E é engraçado que esse roteiro aqui começa com um homem que anda segundo o conselho do ímpio. Já no segundo passo ele está detido, ele está parado, né, no caminho dos pecadores, ele já está inerte ali, ele já está literalmente escravizado, né, debaixo do pecado. E depois ele já está numa situação que já parou e está sentado, né, na roda dos escarnecedores e, portanto, já descrendo, né, de Deus totalmente, escarnecendo, né, não acreditando mais na existência de Deus, relativizando o seu poder, relativizando o seu amor para com ele. Então, que em nome de Jesus esse caminho seja completamente anulado da sua vida, mas que você tenha prazer na palavra e que nela você medite dia e noite, para que você possa ser abençoado, para que nós possamos andar debaixo da bênção do Senhor. E o complemento aqui no verso 4 é realmente maravilhoso. Ele diz que quem caminha dessa forma, quem tem prazer na lei do Senhor, quem se alimenta da palavra todos os dias, é como uma árvore, né, plantada junto à corrente de águas, que dá fruto, que a folha não murcha e tudo quanto faz é bem sucedido. Então, assim como Deus, né, dá todos os elementos para que uma árvore permaneça viva, os elementos, né, nós sabemos, né, a água, oxigênio, a luz, que se você tiver prazer em viver a palavra do Senhor, Ele vai te abençoar com absolutamente tudo que você necessita para a sua sobrevivência, né? Vai te abençoar com a provisão material, vai te abençoar com a provisão emocional, vai te abençoar com a provisão espiritual, e tudo quanto você fizer prosperará, porque você estará no centro da vontade de Deus, conhecendo a esse Deus maravilhoso e cada vez mais aprofundando o relacionamento com Ele. Conhecendo também, a palavra revela qual é a sua própria natureza, para que você não entre naquele primeiro roteiro descrito aqui no texto que nós lemos no Salmo 1. E que, em nome de Jesus, você possa trilhar, né, um caminho de bênção e andar segundo a vontade de Deus e ter prazer, ter gozo, ter alegria de andar na palavra, de ler a palavra todo dia, de viver a palavra de forma plena. A palavra de Deus, ela nos mostra, né, e eu já fiz a afirmação aqui no início da nossa reflexão, que ela é o nosso manual de fé e prática, e ela nos dá o roteiro, nos dá o caminho, nos traz os princípios, nos traz os valores para tudo quanto nós temos que realizar nessa vida. Um exemplo que para mim é incrível e é muito prático, né, para a gente refletir aqui, é que a palavra ela mostra, por exemplo, o papel de todos os entes de uma família. Ela mostra qual é o papel do filho, que deve honrar ao pai. Ela mostra qual é o papel da esposa, que deve andar, né, em submissão ao marido. Ela mostra o papel do marido, que deve amar a sua esposa, assim como Cristo amou a igreja, e, portanto, a ponto de ser capaz de entregar a sua própria vida por amor
a sua esposa, por amor à sua cônjuge. Então, nós vemos hoje, infelizmente, né, uma sociedade onde as famílias são completamente disfuncionais. Né? O homem é também, a palavra diz, né, o sacerdote do lar, é aquele que deve ser o provedor, é aquele que deve ser o que traz a direção espiritual, o ensino, né, sobre Deus, sobre a palavra, tanto a sua esposa como também a sua descendência, e a gente vê muitas vezes a inversão desse papel e quantos prejuízos isso traz. Então é por isso que os textos que nós estamos lendo, e esse em especial, né, nos insta a meditarmos na palavra, conhecermos a palavra, para sabermos qual é o nosso papel, por exemplo, nesse contexto que eu acabei de trazer. E quando isso acontece, nós vemos a bênção do Senhor sendo impetrada, né, em todos os níveis, né, da sociedade, mas desde a família até também a uma rua, um bairro, uma cidade, um país. Essa semana eu estava conversando com meu tio, que é pastor também, foi missionário no Japão durante muito tempo e está visitando uma prima, minha filha dele, portanto, né, que está morando na Inglaterra, e a gente estava conversando sobre essa onda secularista que existe na Europa e que mesmo, né, hoje em dia, cada vez menos pessoas, e aí países que foram berços, né, do protestantismo, nós vemos hoje muitas pessoas que não mais se declaram cristãos, mas os princípios, os valores cristãos são vividos pela sociedade como um todo. E mesmo cada vez menos tendo cristãos nesses países, a gente vê que eles vivem a bênção no que diz respeito à transferência e à divisão de renda, no que diz respeito à segurança, no que diz respeito à prosperidade, no que diz respeito a viver de forma pacificada. Então, é óbvio que esses lugares, ele está na Inglaterra, né, não são perfeitos, mas é interessante ver que mesmo aqueles que não se declaram como cristãos, mesmo não tendo a consciência, muitas vezes, de estar colocando em prática princípios e valores da palavra de Deus, como eles são beneficiados quando eles o colocam em prática. Quanto mais você, quanto mais eu, que temos essa consciência, que estamos fazendo essa reflexão juntos aqui, que em nome de Jesus você tenha esse prazer de viver a palavra e gozar desse benefício também, de ter um fator de prevenção ao sofrimento e ao pecado e de ter o favor, a bênção de Deus sendo manifesta na sua vida. E por último, para último ponto da nossa reflexão, quem vive a palavra tem direção em todo o tempo da sua vida para suas tomadas de decisão. A palavra de Deus lá no Salmo 119, nos versos de 101 a 105 diz: de todo mau caminho desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos seus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então aqui, esse último verso, ele está dizendo literalmente de alguém que está andando num lugar ermo, num período noturno, portanto, sem contar nesse tempo aqui com iluminação pública, num breu total, numa escuridão total, e que tem a seu favor ali uma lâmpada. E aí, para ilustrar de forma que seja entendida aqui por todos nós, uma lanterna a seu favor para poder andar na escuridão. E a palavra de Deus é isso para nós. Ela realmente nos dá baliza para todas as nossas decisões. Ela nos dá direção, orientação para todas as trilhas, para todos os caminhos que nós temos que rumar, que tomar na nossa vida. Ela tem que ser o crivo para todo passo que nós venhamos a dar na nossa vida. Sabe, muitas vezes nós ficamos esperando a direção de Deus através da palavra
de alguém, de um profeta, ou mesmo buscando, né, em Deus uma resposta para perguntas que já foram respondidas na Bíblia. Então, eu já fui arguído, por exemplo, por pessoas que queriam entrar num relacionamento íntimo, num relacionamento de namoro, sendo cristão, com alguém que não é cristão. E dizendo, pastor, será que, né, eu estou esperando uma direção de Deus para essa tomada de decisão? Aí, né, por óbvio, a gente já automaticamente submete aí esse desejo, né, da pessoa, essa pergunta, essa inquirição à palavra de Deus que diz que nós não devemos nos colocar em julgo desigual, né? E aí o próximo passo, depois de trazer essa verdade da palavra, muitas vezes a pessoa fala, não, mas quem sabe, né? Não serei eu a pessoa a alcançar. Gente, nada que começa errado, nada que começa longe da vontade de Deus, manifesta na sua palavra, vai terminar bem. Muitas vezes Deus é tão bom que até conserta essas coisas no meio do caminho, sobretudo quando a pessoa toma uma decisão que esteja em desacordo com a palavra de Deus, numa situação de completa ignorância. Mas quando nós temos a consciência de qual é a direção, de qual é a verdade explícita na palavra, e mesmo assim tomamos a decisão, é como se a gente ignorasse essa luz, né, essa lâmpada que está ali trazendo direção, que está iluminando o nosso caminho, e resolvemos andar de acordo com a nossa própria vontade. E a palavra diz que quando nós nos submetemos a ela, quando nós nos submetemos, né, à transformação através da renovação da nossa mente, eu estou fazendo menção aqui a um verso que o apóstolo Paulo deixa registrado na carta aos Romanos, no capítulo 12. Nós conhecemos, né, qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Mas para que isso aconteça, nós temos que nos submeter a essa transformação através da renovação. E essa renovação se dá à medida em que nós nos expomos à palavra de Deus, à medida em que nós nos alimentamos dessa palavra, à medida em que nós somos obedientes a ela. E o texto sugerido aqui na campanha, e eu quero terminar aqui concluindo que andar na palavra de Deus também é um gesto, né, de amor a Deus, de obediência a Deus. Se isso não te traz motivação a viver a palavra, a guardar os mandamentos do Senhor, eu não sei o que mais pode te trazer. Saber que isso agrada ao coração de Deus, que isso é uma manifestação de amor a Ele, que o próprio Cristo disse que se manifestaria àqueles que assim o fizessem. Então, que isso possa, em nome de Jesus, ser um fator motivador para que você viva a palavra e desfrute de todas as bênçãos que ela tem reservada para você. Que essa reflexão aqui possa ser vida em sua vida, em nome de Jesus. Que essa reflexão, eu não sei em que momento ela está te encontrando, mas que ela possa te trazer um alento se você está abatido, que ela possa te trazer alegria se você está triste, que ela te visite com cura se você está doente, em nome de Jesus. E que nós possamos sair desse tempo aqui dispostos a viver a palavra de Deus e dessa forma desfrutarmos de todas as suas bênçãos. Nós teremos aqui mais um encontro na quinta-feira, numa reunião por Zoom, quinta-feira, dia 25. Esse encontro vai ser às 8 horas da noite e teremos a oportunidade de continuar essa reflexão aqui, e aí através de um diálogo mais direto. Então, eu te espero lá, essa é a última semana, eu espero que esse Zoom esteja bombando ali, para que a gente possa seguir nessa reflexão. E, terminando a campanha, no sábado, nós teremos uma live, no sábado, dia 27, também às 8 horas, e eu tenho certeza que vai ser um momento muito especial, em que você vai ter
a síntese aí de todas as abordagens que nós tivemos e o encerramento da campanha, que na verdade não é sábado, é no domingo, com a série de pregações que teremos a respeito de Pentecoste. Aliás, essas 7 semanas, né, elas estão compreendidas exatamente entre o intervalo entre a Páscoa e o dia de Pentecoste. Que Deus te abençoe. Privilégio, para mim foi um privilégio muito grande fazer essa reflexão aqui junto com você e que, em nome de Jesus, eu vou repetir aqui, essa palavra se torne vida em sua vida e que você possa viver a palavra de Deus e desfrutar de todas as bênçãos que ela reserva a você. Beijo no coração, até a próxima.